Você já parou para pensar que o seu comportamento está sendo modulado pelo seu ambiente o tempo todo? E que quando a gente fala de ambiente, não estamos falando somente do ambiente externo, mas também do interno. E ainda, você já parou para pensar o tanto que adquirir conhecimento, tomar consciência do ambiente ao seu redor, externo e interno, pode ser poderosíssimo na sua mudança de comportamento e de hábitos de uma forma geral? É isso que a gente vai abordar no episódio de hoje aqui no nosso podcast. Você já parou para pensar? Meu nome é Amanda Salles, para quem não me conhece, sou farmacêutica pós-graduanda em neurociência do comportamento e esse aqui é mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar do poder do ambiente, como que a gente vai poder modular esses ambientes ao nosso favor no dia a dia da vida. Se é que tem como modular, qual deles a gente consegue modular e o que a gente consegue melhorar com aquilo que a gente tem. Então vamos lá? Primeiro vamos caracterizar quais são esses ambientes e falar um pouquinho deles. Começando pelo externo, que é o mais óbvio, né? É o meio ambiente do qual a gente está inserido. Então, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o ambiente da escola, faculdade, os seus amigos e um dos mais poderosos de hoje em dia, as redes sociais. É um tipo de ambiente externo e chuto aí a dizer que é o que a gente mais anda passando tempo, é o ambiente da internet, das redes sociais. E lá tudo se mistura, né? Amigos, às vezes trabalho, às vezes família, tá tudo junto ali. Temos também o ambiente interno, que são os nossos pensamentos e as nossas emoções e logo o comportamento que a gente emite a partir daquilo. Então, nosso ambiente interno seria a nossa consciência, nossa alma, nossa mente. Isso é outra discussão gigantesca da neurociência, né? Acho que é a mais importante e a mais difícil de decifrar hoje no âmbito científico, definir o que é consciência, quais as partes envolvidas com a consciência, é um ramo fantástico, inclusive. Mas sem adentrar nessa parte específica de consciência, mente, alma, o seu ambiente interno está relacionado aí com as suas sensações, os pensamentos automáticos, as emoções e o comportamento que você acaba externalizando. Então, dependendo de onde você coloca o foco atencional, que vem aqui do seu ambiente interno, no ambiente externo, a situação muda completamente, o cenário da situação muda completamente. Você já parou para pensar isso? O poder do seu ambiente interno, que é praticamente moldado somente por você, o poder que ele tem de interagir com as coisas do meio externo, nós vamos abordar muito isso aqui hoje. Ainda no âmbito do ambiente interno, né? Ele retrata também a nossa mentalidade perante aquela tarefa, aquela ação, aquela situação. Como que isso vai afetar a nossa resposta frente àquilo? Como que eu vou reagir em determinada situação, perto de determinadas pessoas? Veja que é o tempo todo o interno, o externo e o que eu vou falar, que é o terceiro, que é o informacional, interagindo. A gente separa aqui de forma para ser didático, né? Para vocês terem noção de que existem alguns tipos de ambientes que podem ser moldados, principalmente o interno e o informacional, que você tem mais controle sobre eles, mas é o tempo todo uma interação ali do que eu penso, da emoção que me vem e do comportamento que eu vou emitir frente a alguma coisa que eu vi no ambiente externo, juntando com a informação, com a experiência prévia que eu já tenho daquela situação ou que eu acabei de adquirir sobre essa situação, entendeu? Bom, dependendo, o ambiente é tão poderoso, assim, o poder dele sobre nós é tão grande que dependendo da situação que aconteça, ocorrem mudanças endocrinológicas, metabólicas ali no seu organismo. Um exemplo disso é a liberação de cortisol quando a gente está em um momento de estresse, principalmente agudo.
libera cortisol ali para você poder agir com a vida. Vamos supor, vi dois caras numa moto, tô sozinho na rua, o cortisol vai liberar pra você, ó, perna pra que te quero, meu amigo, corre. É um hormônio da parte nossa endócrina que está sendo liberado frente a uma situação que você detectou no seu ambiente externo que fez com que você reagisse dessa forma. Acelera batimento cardíaco, sudorese, ou você paralisa, né? Dá o piripaque do Chaves ali. Tá vendo a importância disso, da interação disso no nosso organismo, na nossa fisiologia, na nossa neurofisiologia? É o tempo todo essa interação entre os ambientes e as nossas respostas frente a essa interação. Então perceba que no dia a dia, uma coisa muito importante é onde você está focando a sua atenção naquela situação, naquela ação, tarefa, naquela pessoa que o ambiente externo está te trazendo, o que você está processando ali internamente para o seu foco agir, né? Para o seu foco trabalhar em cima daquilo. Vai trabalhar em uma emoção positiva, em uma emoção negativa, vai te fazer emitir qual tipo de comportamento. Uma coisa muito importante, uma frase muito interessante que eu escutei em um podcast essa semana a gente é aquilo que a gente conta pra gente mesmo. Você já parou pra pensar que nós nos escutamos e que isso é absorvido por nós mesmos? Eu sou uma pessoa cansada, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa que fica com raiva fácil, sou uma pessoa estressada, ou eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa leve, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa que sou mais na minha. O que você está trazendo de informação para o seu ambiente interno sobre você mesmo? É outro ponto muito importante da gente estar refletindo, porque o nosso cérebro pega essas informações e processa ali dentro das várias áreas envolvidas com emoção e cognição e faz aquela construção de si próprio, que é o seu ambiente interno, né? E você acaba emitindo, externalizando certos hábitos e comportamentos que condizem com aquilo que você fala ou que você pensa que você é. Então, nesse sentido, é muito importante a gente começar a prestar atenção no que a gente está falando da gente mesmo, porque isso vai servir aí de substrato para nossa capacidade cognitiva de interagir com o meio externo e absorver isso para o ambiente informacional, para o ambiente interno. Agora a gente vai entrar no informacional, né? Que é aquele que você tem acesso depois que você absorve e processa várias informações. O nosso córtex, que é toda essa região mais externa do cérebro, né? Tira aqui o crânio, a parte do osso. A gente tem essa região mais externa do cérebro que é o córtex. E o córtex tem várias outras subdivisões, por exemplo, o pré-frontal, que é o mais famosinho deles, digamos assim, e várias outras partes do córtex. E esse córtex, ele tem algumas partes específicas onde as informações vão chegar. E a grande maioria das outras partes são partes responsáveis por associar as informações que você recebeu. Então ali tem a parte do córtex visual, tem a parte do córtex auditivo, tem a parte que recebe informações motoras, que recebem informações sensoriais, são partes pequenas. Eu devia ter pegado uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas são partes relativamente pequenas perto da área que sobra para associar essas informações. Então, o nosso cérebro está fazendo associações o tempo todo, nosso córtex está fazendo associações o tempo todo com aquelas informações que a gente recebe do ambiente externo, com aquilo que a gente já tem associado e processado e com as emoções que estão envolvidas, vindas de outras áreas do sistema límbico, da amígdala, de várias outras áreas que são mais responsáveis pela parte emocional
de processamento das emoções do nosso cérebro. Então, o ambiente informacional vai levar em consideração tudo isso, a bagagem que você já tem interna, de conhecimento sobre aquilo, ou a emoção que você já tem frente a certa tarefa, certa pessoa, certa atividade, certa situação, e a informação que você vai adquirindo, vai absorvendo e processando ali. Então, nosso cérebro tem essa capacidade associativa muito grande. Mesmo sem perceber, a gente está o tempo todo associando as coisas. Vamos, um exemplo aqui, eu estou olhando para a janela ali e tá um dia ensolarado, azul, um céu azul com algumas nuvens bem brancas, um dia muito bonito, apesar de quente. Só que eu tô vendo já lá no fundo que tem uma nuvem mais escura, mais carregada. Provavelmente o meu cérebro já associou, antes mesmo de eu tomar consciência disso, de que pode ser que mais tarde chova. E aí eu já tô pensando nas coisas que eu tenho que fazer mais tarde, se vai atrapalhar, se não vai. Isso é as associações que nós vamos fazendo, e às vezes de forma muito automática, e isso, gente, é em milissegundos, é muito rápido. A nossa capacidade associativa é extremamente eficaz, assim, e acontece muito rápido. Só que não se esqueça que a informação que a gente alimenta esse cérebro é extremamente importante para o tipo de associação que nós vamos fazer com tudo na nossa vida. Então, observe bem qual o tipo de informação no dia a dia, no seu cotidiano, que você está se alimentando, porque é realmente assim, do ponto de vista científico, a informação, assim como a glicose e o oxigênio, é um substrato para o seu cérebro poder trabalhar, para poder fazer essas associações o tempo todo. Inclusive, quando a gente está dormindo, ele está ali fazendo várias associações, pegando memórias, pegando experiências, juntando as emoções, por meio de todos aqueles neurotransmissores importantes que eu já falei nos outros vídeos, né? Serotonina, dopamina, GABA, tá tudo envolvido o tempo todo, fazendo todas essas associações assim, que viram a nossa bagagem, né? A nossa bagagem pessoal, digamos assim. Então, é muito importante que a gente saiba estrategicamente trazer informações frutíferas, informações produtivas, informações boas, né? Para nossa mente, para o nosso cérebro poder trabalhar em cima disso. Agora vamos continuar aqui, ainda falando sobre a questão do ambiente. Derramei água aqui. Sobre a capacidade, ou melhor, a incapacidade de racionalizar que a nossa sociedade, né, a nossa geração, a nossa cultura tá trazendo pra gente. E cultura e sociedade, no sentido de ambiente externo, elas são, assim, esmagadoras. Dependendo da época que você nasceu, da região que você foi criada, né, tem um tipo de cultura, tem um tipo de sociedade que estava sendo construída ali. Então, isso tudo a gente nem percebe, mas isso tudo é levado em consideração para o nosso crescimento, né? Para nossa evolução como pessoas hoje, vem desde quando a gente nasceu, inclusive desde antes de nascer, desde as experiências que você passou ali ainda dentro do útero da sua mãe, as experiências que a sua mãe passou durante a sua gravidez. Tem estudos que mostram alguns desfechos de crianças, de mães que estavam grávidas em épocas de guerra, em épocas muito complicadas nos países, né, respectivos países que aconteceram alguma catástrofe, algum problema ambiental. Existem estudos muito interessantes mostrando que desde o seu ambiente uterino ali, você já é influenciado por essas situações. Então, eu tava falando de incapacidade de racionalizar e já fui para outro rolê aqui, que é uma outra pauta muito interessante também, mas tá tudo ligado, sabe?
a cultura, a sociedade que a gente está inserido hoje, do imediatismo, de querer tudo para ontem, de querer a informação mais mastigada possível, ela tá podando a nossa capacidade de ser racional, de ter raciocínio crítico com as coisas. De certo modo, para a parte de marketing, para a parte de consumo, né? Para eles é interessante que a gente perca um pouco de senso crítico e capacidade de raciocinar com as coisas, porque eles conseguem muito bem modular aqueles ambientes, e isso envolve muito já o ambiente da rede social. Eles conseguem muito bem modular a apresentação de um produto, eles conseguem muito bem vender uma ideia, vender uma situação que você acha que você tem que estar nessa situação para ser uma pessoa mais produtiva, o que você acha que você tem que comprar tal produto para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa que vai se dar bem na vida. Essas propagandas, essas coisas aí que são passadas pra gente, a gente nem percebe, faz muito parte desse ambiente externo que tá podando um pouco, sim, a nossa capacidade de raciocinar, de racionalizar sobre as situações. É muito levar tudo no automático, o automatismo que tomou conta da gente. E quando a fé você tá comprando coisas, você tá se colocando em situações completamente desnecessárias por se deixar levar aí por esse ambiente de marketing, de capitalismo, de comércio, que te traz aquilo, que quer te vender aquilo. Veja bem, não é uma crítica direta a essas situações, porque você tem a capacidade de racionalizar, sim. Basta você furar um pouco essa bolha do automatismo que a gente está vivendo e se perguntar e nutrir o seu ambiente informacional, o que você tem já de bagagem sobre se realmente é isso que você precisa, se realmente é isso que você quer e se realmente vale a pena voltar a ter a capacidade de ser racional, passar a enxergar melhor as coisas ao seu redor, né? Ter aquele senso crítico de que, principalmente época de fim de ano, a gente tende a querer consumir mais coisas, por exemplo. Tem muitas ofertas, tem muitas coisas assim, lançamentos, a cultura, né, nos levou a consumir mais coisas nessa época, porque é época de presentear, é época de receber presente. Ter senso crítico nesse tipo de ambiente para saber mesmo se você tá levando em consideração o seu gosto pessoal sobre aquilo, se você tá levando em consideração as suas necessidades mesmo, se aquilo que você está querendo, se aquilo que você está buscando realmente necessário, realmente vai agregar um valor ali na sua vida. Então, nesse sentido, ter senso crítico, começar a enxergar, a ver as coisas, principalmente dentro de rede social, sabe? O que daquele contexto ali, que aquele tipo de lifestyle, o que daquele contexto serve realmente para você? Se você é uma pessoa que às vezes está querendo copiar alguma coisa de alguém, pensar se isso realmente encaixa na sua vida, na sua rotina, no seu contexto, porque muitas vezes, a maioria das vezes, não encaixa e aí a gente acaba sendo frustrado por não conseguir ser ou agir daquela forma que a gente acha que é a correta, mas a gente não leva em consideração o contexto, o seu ambiente atual, o ambiente da pessoa que você tá ali acompanhando o tempo todo. Então veja que são várias camadas e são várias situações que a gente pode parar para pensar. Se você acha que está tendo um problema com rede social, se você acha que está tendo um problema com consumismo extremo de N coisas, pode ser roupa, pode ser coisas tecnológicas, não porque eu preciso ter uma Alexa, eu preciso ter um
computador, um celular que seja de última tecnologia, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, porque assim eu vou mostrar que eu sou uma pessoa mais poderosa, eu vou mostrar que eu sou o quê, né? O que que você quer passar com isso, que você acha que você precisa. Então isso tá tudo isso está inserido num ambiente que a gente está externo e a gente acaba internalizando como eu preciso daquilo, eu preciso ter isso, ou eu preciso ser assim para ser aceito em algum contexto. No trabalho, a gente acaba se deixando muito levar ali porque a gente quer fazer parte daquele grupo. Então, eu começo a ter hábitos que eu não tinha, a me comportar de uma maneira que eu não me comportava, para ter aquela sensação de que eu estou inserida naquele grupo. Então, tudo isso está inserido no seu ambiente, e todos esses ambientes que eu falei refletem, principalmente na atualidade, na sua saúde mental, né? A saúde mental, ela é muito falada por todos, como você tem que cuidar da sua saúde mental, mas o que é essa saúde mental? E aqui eu trouxe a definição, né, da OMS sobre saúde mental, e depois a gente vai discorrer como que os ambientes que a gente tem e frequenta atingem diretamente a nossa saúde mental. Só para quem não viu, o nosso assistente de palco tá ali no posto dele desde que o vídeo começou, tá? Para quem não conhece, esse é o Django Reginaldo, nosso querido assistente. Tá mais para desassistente, mas tudo bem. Não sei se hoje ele vai dar o show dele aqui, porque vira e mexe ele vive dando o showzinho dele aqui, mas ele tá ali, roncando, lindo como sempre, tá, gente? Então, definição de saúde mental é um estado de bem-estar em que a pessoa é capaz de lidar com o estresse, usar suas habilidades, ser produtiva e contribuir para a comunidade. Ela é muito mais do que a ausência de doenças mentais. E ainda, ela está relacionada com a forma como a pessoa reage às situações da vida, harmonizando seus desejos, suas capacidades, ambições, ideias e emoções. Então veja que saúde mental é a forma como você consegue interagir com o meio, com o mundo externo, não se abalando, né? Manejando o seu estresse e sendo produtivo, sendo capaz de seguir a sua vida, sendo capaz de discernir entre as situações, entre as emoções, entre os desejos. É uma harmonia de todas essas situações. Não quer dizer que uma pessoa que tem saúde mental é uma pessoa que não se estressa, é uma pessoa que não fica triste. Essas emoções vão acontecer. O estresse, ele está presente muito mais do que gostaríamos, muito mais do que deveria, mas ele está presente. O grande lance hoje é você saber manejar esse estresse dentro do seu ambiente interno e trabalhar em cima disso para que ele não afete a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de se comportar perante a sociedade, perante a comunidade. Então, é um conceito muito amplo que envolve muitas camadas e muitas nuances da vida, né? E a saúde mental, então, ela está diretamente relacionada ao ambiente que você está inserido. Isso é óbvio, né? Agora, se esse ambiente foi estressor, e eu falo de estresse aqui todos os vídeos, no do sono, da atividade física, no da alimentação e no do ambiente, é o carro-chefe, né? Se esse ambiente é estressor de forma crônica, vai haver um grande problema com a sua saúde mental, né? Porque, por exemplo, um ambiente estressor de forma crônica, não estou falando de forma aguda, porque o estresse agudo, ele é, de certa forma, benéfico, é necessário para a gente agir com a vida, que eu já disse várias vezes, né? Mas de forma crônica, tem esse aumento do nosso querido cortisol de forma crônica, que vai aumentar a inflamação, que vai aumentar a atividade da região da amígdala, que não é essa aqui, também já expliquei em outros vídeos, né?
porque comumente a gente chama isso aqui de amígdala, isso aqui é a tonsila palatina. A amígdala tá lá dentro do seu cérebro, bem lá no meio, assim, e ela é responsável por disparar em situações que te causam medo. Só que, de novo, isso de forma crônica é um problema, porque uma pessoa que tá cronicamente estressado, com cortisol sempre alto, com essa atividade da amígdala sempre disparada, ela é uma pessoa que enxerga o mundo de uma forma completamente distorcida. Inclusive, até porque a atividade de amígdala disparada de forma crônica inibe a capacidade cognitiva do córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, que é o grande responsável, é o gerente, né? É o responsável pela razão, pela cognição, por você ter que fazer o que tem que ser feito, mesmo não querendo. Então, se a amígdala está inibindo essa parte sua, que é a parte mais racional, e você está agindo cada vez mais o quê? Reativo, agindo cada vez mais, sendo levado por emoções, exacerbando muito o seu comportamento ali, destrutivo frente às situações. Então, o ambiente estressor, ele é capaz de ferrar com a sua saúde mental por conta dessas situações. E eu bato muito na tecla do estresse porque a maioria de nós hoje vive em ambientes estressores. Ou até mesmo, nós nos acostumamos tanto com o estresse que a gente causa situações estressoras sem nem perceber, completamente desnecessárias na nossa vida. A gente já acorda ansioso, achando que tá perdendo tempo, tipo assim, eu tenho um horário para cumprir, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho uma tarefa para fazer, e isso já gera assim várias mudanças a níveis químicos, fisiológicos, igual eu falei do cortisol, né, da adrenalina que é liberada. A gente acaba gerando isso de forma automática todos os dias. E ter a consciência disso, ter a consciência do que é saúde mental, do que é um ambiente estressor, já te dá um basal de que, olha, eu não preciso ser assim. Eu consigo quebrar isso aqui agora, mesmo que eu há anos esteja dessa forma. Sabe, eu estava sendo uma pessoa extremamente estressada à toa, assim, à toa, já acordava extremamente estressada e irritada com as coisas e reclamava das coisas. A primeira frase do dia era uma reclamação de alguma coisa. Isso é muito característico de um estresse crônico. E isso, com o passar do tempo, pode virar um problema de burnout, pode virar um problema de depressão, uma ansiedade generalizada, que são coisas, são doenças, né, mentais que precisam de tratamento mais a fundo com psicólogos e psiquiatras, e isso não pode ser negligenciado. Mas se você ainda consegue perceber o que está te estressando, e como eu disse lá no começo, mudar a chavinha do foco atencional, de cair na pilha, de entrar na pilha daquilo que te estressa, a forma como você enxerga esse ambiente, essa situação, muda tudo, muda tudo. E assim, parece mágica, gente, mas é ciência. É você conseguir modular aqui para que você externaliza, não tornar as coisas que já são estressantes mais estressantes ainda, entende? O ambiente externo, a gente raramente vai conseguir mudar. A gente raramente vai conseguir mudar ali o clima de uma corporação. A gente raramente vai conseguir mudar um ambiente ali de um setor específico de trabalho, que é naturalmente estressante. É ligação o dia inteiro, é reunião o dia inteiro, é ter que responder coisas muito importantes o dia inteiro. Você tá o dia inteiro sendo instigado a ter um raciocínio lógico. É um ambiente, né, falando evolutivamente, hostil. À luz do que a nossa capacidade cognitiva que ainda não evoluímos conforme as nossas tecnologias e conforme as nossas demandas atuais, seria característico, né, de um ambiente hostil. Por exemplo, também, o ambiente
trânsito, o tanto que aquilo não é hostil. Tá todo mundo ali nervoso, preocupado, e buzina, e o sinal abre, aquela pessoa da frente tá lenta, você já mete a mão na buzina para ela andar logo, todo mundo tem que cumprir os seus horários. Isso, para nossa capacidade cerebral de associar as coisas, ela associa como um ambiente hostil. Só que a gente está inserido numa sociedade que hoje em dia não tem como você não pegar trânsito, não tem como você não pegar fila, assim. Tem, né? Às vezes eu mesmo só compro coisa pela internet para evitar sair, para pegar fila, enfim, mas assim, uma fila de um supermercado, uma fila de shopping fim de ano que você tem que ir, trânsito para ir trabalhar, e essas coisas a gente dificilmente vai conseguir modificar. Mas o nosso ambiente interno, a forma como a gente enxerga isso, a forma como a gente vai associar isso e emitir um comportamento e ter uma emoção frente àquilo, isso pode ser manejado. E é nisso aqui que eu quero pegar com vocês e falar: muda o seu foco atencional. Ah, então agora esse negócio de psicologia positiva, de tudo é lindo, tudo não sei o que. Não, gente, assim, eu sei que o nome não é legal, esse nome de psicologia positiva não já traz uma certa aversão, né, pra gente, de conto da carochinha, de conto de fadas, mas é muito real o que eles trabalham e o que você pode trazer para o seu contexto realmente é funcional. Por exemplo, uma pessoa que reclama do trânsito porque eu não gosto de dirigir, eu tenho um problema com direção, porque eu sempre me julguei uma pessoa que dirige mal, e tenho realmente muito problema com isso e reclamo muito disso até hoje, mas tenho tentado me policiar e tentado mudar essa situação de que, tipo assim, eu reclamo do trânsito, que eu demoro 15 minutos para chegar no meu trabalho. Eu moro muito perto aqui do meu trabalho e eu demoro 15 minutos. Um dia ou outro que acontece, infelizmente, algum acidente, alguma coisa, algum engarrafamento, a gente demora mais e ok. Mas, tipo, eu demoro só 15 minutos e eu reclamo esses 15 minutos para chegar lá. E eu tô tentando manejar essas situações no sentido de, cara, são só 15 minutos. Tem gente que mora do outro lado da cidade que demora mais de 40 minutos. Tem gente que vem de outras cidades, né? Porque tem gente que vem de Goiânia para trabalhar em Anápolis, que demora mais de hora para chegar. Vem de rota, não vem de carro próprio, o ônibus demora mais. E então eu tento trazer essas outras situações que são piores do que as minhas para manejar esse tipo de estresse que eu mesma causo nessa situação. Porque a situação do trânsito não vai mudar. E se for parar para pensar mesmo, o trânsito que eu pego é irrisório. Então, assim, eu fico estressada por quê? Porque eu não gosto de dirigir. Porque tem gente barbeira no trânsito, porque tem gente lenta na minha frente. Eu vou conseguir mudar isso com uma buzina? Não vou. Eu vou conseguir mudar isso xingando a pessoa? Não vou. Eu vou conseguir mudar isso esbravejando lá dentro do carro? Não vou. Então o que eu vou fazer para manejar esse meu estresse nessa hora? Eu gosto muito de ouvir música e cantar, então eu taco o som do carro com as músicas que eu gosto, que eu fico cantando alto. E acaba se tornando, algumas vezes, um momento divertido. Melhora bastante a forma como eu vou viver o resto do meu dia, porque isso é bem no comecinho do dia, né? Acabo trazendo algo do meu lazer, do meu hobby, que é cantar, que é música, que eu sou apaixonada, para esse momento, para tentar deixar aquele estresse ali no basal. Eu sei que eu tenho que estar prestando atenção, eu sei que, né, hoje em dia a gente tem que dirigir pra gente e pros outros, porque muitas pessoas estão assim, no automático até no trânsito. Mas não tô falando que o que eu estou fazendo pode funcionar para você, mas o que eu tô tentando te trazer é o raciocínio do que seria melhor para você. Vai ouvir meu podcast, fica rindo de mim enquanto você tá dirigindo, ou raciocinando comigo, fala, nossa, é mesmo, olha só, qual que é a necessidade de estar assim? Não tem necessidade. Vai praticar respiração. Tenho amigas que se apegam na oração, fazem daquele momento ali do trânsito um momento de oração.
Se apega no que você tem ali de coisa boa, do seu repertório, do seu ambiente interno, de coisas boas, e tenta jogar naquela situação, por exemplo. Quando eu tenho que ir em médico também, tenho que esperar, né, horas para ser atendida, tô levando livro, tô lendo meus livros nesse momento que eu quase não tenho tempo para ler. Quando eu tenho que buscar o meu esposo e fico esperando ele sair 10, 15 minutos, antes era algo que, nossa, eu ficava assim, ai meu Deus do céu, nossa, 11 horas da noite eu tô aqui esperando, agora eu vou ler. Vou ler, consigo ler umas 10 páginas ali, levo o Django comigo, ele é a hora do passeio dele, então vou juntando coisas que são legais, junto com essas coisas que não me agradam, para trazer uma leveza para aquele ambiente, né? Então, nesse sentido, assim, para preservar a sua saúde mental, para você saber ter jogo de cintura com os estresses do dia a dia, porque eles não vão deixar de existir, mas a forma com que você lida com eles, você consegue manejar. E é muito poderoso. E fazendo isso, essas pequenas percepções para várias coisinhas que te estressam, você consegue ser uma pessoa menos reativa ali em várias situações. E uma coisa, um desestresse em uma situação acaba te deixando mais resiliente em outra. É uma cascata de eventos, né? É uma cascata de situações que você vai se tirando, que você vai percebendo que você não precisa passar, que você não precisa estar, coisas ruins que você não precisa sentir, que você consegue, a partir da informação que você obtém, você consegue remanejar ali e torna a sua vida mais leve, entendeu? Outra coisa importante de falar, que quando eu estudei isso foi uma grande virada de chave ter essa informação também. Pessimismo. Você sabia que nós, seres humanos, nós somos pessimistas natos? Por quê? Na luz da evolução, aquele caçador-coletor lá das cavernas tinha que ser um pouco mais pessimista, porque o ambiente que ele vivia naquela situação era muito mais hostil. O cara não tinha uma casa construída, vivia dentro de uma caverna, ali com a natureza agindo da forma, né, que era, com animais silvestres, com mudanças climáticas extremamente drásticas. Ele não tinha uma coberta, ou ele não tinha um ar condicionado para ter uma temperatura, um clima agradável para ele o dia inteiro. Ele não tinha esses manejos, ele tinha que cuidar, ele tinha que estar mais alerta ali o tempo todo para conseguir sobreviver. Ele tinha que estar sempre olhando para as coisas assim, de tipo, pode vir um predador aqui, pode vir uma tribo inimiga aqui, pode acontecer N coisas ruins comigo aqui naquela situação. Só que essa carga de pessimismo a gente ainda traz ela. Nós somos naturalmente pessimistas, tendemos naturalmente a focar mais nas coisas que podem dar errado do que nas coisas que podem dar certo. A gente tem a capacidade de detectar rostos mais hostis do que rostos mais amigáveis. Você entende essas situações? Então, o pessimismo, ele veio junto com a gente aí na luz da evolução, ainda somos assim, só que o ambiente é completamente diferente. Hoje nós temos, e vai por mim, nós vivemos, né, com mais segurança, assim. Hoje em dia tem outros tipos de perigo, né? Ladrão, roubo, assalto, as violências. Não estou ignorando essa situação, mas eu estou dizendo que para a grande maioria, no nosso dia a dia, nós temos mais segurança, nós temos um lugar fechado para viver, que se chover eu não vou molhar, nós temos tecnologias que trabalham a nosso favor, como, por exemplo, um ar-condicionado para regular a temperatura do ambiente que a gente está, para viver com mais conforto, cobertor, né, em época de frio, roupa de frio, sapatos. A gente vive de uma forma mais confortável do que um caçador-coletor na savana, por exemplo.
Então, assim, o cenário de hoje é bem menos hostil, falando da forma como a natureza, né, a sociedade veio se organizando. Só que a gente ainda carrega essa carga de pessimismo com as situações. Depois que eu estudei sobre isso, eu pensei, poxa vida, é mesmo. Não tem necessidade de ser tão pessimista com as coisas, porque as coisas não são mais da forma que eram, né, naquela situação. E tipo assim, ser pessimista demais, quem tem essa tendência mais forte, é muito prejudicial, porque a gente acaba achando que nada vai dar certo. Não, então não vou começar esse negócio aqui porque não vai dar certo. Não vou começar esse podcast aqui porque não vai ser útil pra ninguém. Ninguém vai parar pra me ouvir, sabe? Eu sou uma pessoa mais assim. Eu sou uma pessoa muito assim. Eu me pego, me agarro ali na situação ruim que é difícil de tirar. E eu conseguindo mudar isso, tô conseguindo mudar muita coisa na minha vida para melhor, né? Viver de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila frente às situações do mundo de hoje. Então, assim, ressignificar, refletir sobre esse pessimismo das situações é muito importante, né? A gente tem muitas áreas especializadas em identificar coisas hostis, coisas agressivas, por conta de que a gente tem, né, ainda esse instinto de sobrevivência. Mas na cultura, sociedade atual que foi evoluindo, não tem essa necessidade de estar sempre com essa parte pessimista ativa, disparada para todas as situações da vida. Então, enxergar de maneira mais neutra, de maneira mais racional o ambiente à sua volta, ver que aquela situação não é tão ruim assim quanto você está julgando ser, né? Racionalizar mesmo, de novo aqui, ter senso crítico das coisas. Bom, dentro disso, eu já falei várias vezes da cultura e da sociedade, né? Ela acaba nos direcionando ali de como a gente deve se sentir. E aí, dando exemplos mais claros sobre isso, usar a marca de roupa X fará com que eu me sinta mais poderosa. Usar aquele perfume que vem naquela propaganda daquela mulher linda, maravilhosa, que tá assim, poder puro, num salto alto desse tamanho, no alto de um prédio lá de Doha, lá do Catar, sei lá da onde. Você, nossa, é o poder puro, né? Eu preciso desse perfume para me sentir poderosa. Então veja como o marketing, né, sendo utilizado nessas situações, a parte do consumismo da gente quer aquilo para se sentir poderosa. Beleza, tudo bem, só tô te falando que racionaliza em frente a várias situações que a gente tem sobre essas coisas no dia a dia. Ou até mesmo do que eu falei no vídeo passado sobre alimentação, né? Comer chocolate na TPM vai me deixar mais calma. Gente, isso é uma construção da sociedade. Porque é uma comida que tem açúcar, muito hiperpalatável, que tem muita gordura, que para o nosso sistema de recompensa é sensacional de obter. E o mercado ali, sabendo disso, construiu toda essa cultura de um chocolatinho ali na TPM para te acalmar. Sendo que existem outras formas menos desadaptativas de se acalmar. Uma leitura de um livro, respiração, meditação, oração para quem é religioso. Enfim, existem várias outras formas sem ter que consumir algo que a sociedade, que a cultura atual quer fazer a gente consumir. Então, se é uma pessoa mas, de novo, crítica, né? Tem um raciocínio ali em cima disso. Se você acha que realmente está levando algumas coisas da sua vida no automático. Isso aqui é mais para, tipo, te despertar mesmo, para prestar atenção no ambiente, nas situações aí que a nossa sociedade impõe pra gente hoje. Eu mesmo, quando era adolescente, eu tinha muita vontade, né, assim, no começo da adolescência, de usar salto alto.
E eu queria por tudo que a minha mãe deixasse eu ter salto, aqueles saltos altos, assim. Eu achava chique, eu achava assim um must. Só que foi uma frustração muito grande, porque eu tenho a perna extremamente torta assim pra dentro. Meu pé é assim, ó. Em vez de ficar assim, ele fica assim, as minhas perninhas toda torta. E isso no salto alto, gente, ficava parecendo um papagaio andando. E veio meu pai anda assim, e hoje eu consigo corrigir um pouco esse andado, mas na época da adolescente foi uma frustração muito grande. Não conseguia andar de salto, um salto mínimo. Eu já me embanando toda, trupico, fico parecendo um papagaio, igual eu falei pra vocês. E aí, hoje eu fico pensando nisso, né, nas coisas da época da adolescência da gente, que a gente queria ser, que a gente queria ter, porque era construído ali na cultura, né, que eu tava virando mocinha, que eu ia ser uma mulher, e eu queria estar de salto, eu queria estar assim, era símbolo de uma feminilidade, um poder ali de mulher, né? E hoje eu acho que eu tenho duas sandálias com salto quadrado, assim, de bloco, quase não uso, uso mais tênis, porque eu prezo pelo meu conforto. Hoje em dia sou uma pessoa que anda muito lá na empresa e, tipo, eram construções, né, da cultura, da situação ali, de que tô virando uma mulher e eu quero ter isso pra mim, que isso seria um marco. Então é mesmo pra gente parar para pensar nas coisas que a gente quer e por que a gente quer, o que vem aí do ambiente externo que está influenciando desse tanto, né? Voltar de novo a falar sobre as redes sociais, que a gente é completamente influenciado, tanto que por isso que deu certo, né? Demais essa questão dos influencers, porque são pessoas como a gente, na teoria, né? Não é nenhum astro de Hollywood, até mesmo os astros de Hollywood nos influenciam, mas às vezes as coisas que eles querem vender ali são caríssimas, né? Não é para nossa vida que a gente daqui, mas os influencers mesmo do dia a dia, sei lá, sua vizinha que virou blogueira e quer vender a marca tal, ela tá trabalhando, gente, ela tá ganhando o dinheiro dela ali com isso, ela não está errada. É a gente que tem que ter o senso crítico daquilo ali, se aquilo cabe no nosso contexto, se aquilo cabe na nossa vida, é parar de se comparar com a menina que Manu City, por exemplo, para quem conhece, a menina que nada, corre, treina todo dia, de domingo a domingo, e aí é assim, é pegar o que é do contexto dela serve para minha vida e aplicar de forma a construir um eu, um self melhor e não tentar ser aquela pessoa. Mais uma vez, a capacidade de raciocinar. Então, outra coisa que é importante de ser dita, né? Agora eu vou trazer assim umas dicas, apesar de que quase tudo foi insights, né, sobre essas situações do ambiente, mas perceba que se você está em um ambiente, se você quer construir um comportamento mais adaptativo de treinos, de uma alimentação mais saudável, se você está num ambiente de pessoas que fazem, que praticam atividade física, perdão, que praticam atividade física ou se alimentam de uma forma mais saudável, este ambiente te contamina, assim como o ruim também, este ambiente te contamina de uma forma que você consegue fortalecer esse hábito, esse comportamento que você quer para você de uma forma orgânica. Se torna algo orgânico mesmo, assim, de acontece. Um belo dia eu vou diminuindo ali a quantidade de bebida alcoólica, porque já não tá mais encaixando com as coisas que eu quero. A galera que eu ando agora treina, corre dia de domingo, e então eu não vou beber mais sábado à noite, porque amanhã mesmo eu tenho corrida. E vai acontecendo e não vai sendo algo dolorido, não vai sendo algo que vai te estressar mais. Só o fato de você se inserir nesse ambiente com essas pessoas que vivem a vida, né, que levam um comportamento, tem um hábito que você quer construir com você. Eu tô dando aqui exemplo de coisa boa, mas exemplo de coisa ruim também tem, pro ruim também existe. Então sempre lembra disso, que é uma via de mão dupla, tanto para coisa ambiente ruim quanto para ambiente bom. E nesse sentido, de novo, a gente fala de quê? De redes sociais. Seguir pessoas que
tem hábitos que você quer. Eu faço natação, sigo alguns nadadores, pessoas que praticam natação, para eu ter aquele tipo de estímulo visual, auditivo ali, daquelas pessoas praticando aquilo que eu quero praticar também. Pessoas que se alimentam bem, pessoas que praticam atividade física. Minha rede social hoje, e eu venho esse ano dando um poda grande, principalmente em páginas de pessoas que são influenciadoras, né? Tá tendo lá nos stories gente treinando, gente se alimentando bem e gente estudando, que é o que eu quero para minha vida, o que eu quero aprimorar cada vez mais na minha vida. Atividade física, boa alimentação, foco nos estudos. É o que tem lá. E aí você pode pensar, ai, mas que esse negócio fica tóxico. E o outro lado? Não era tóxico? Eu tô assim, tipo, querendo construir uma pessoa melhor de mim mesma, mas com um senso crítico de pegar ali o que vale para mim, pro meu contexto, e aplicando. Só que o outro lado de bebedeira, de coisas assim que não tem valor, também é muito mais tóxico. Só que a gente tende a achar que aquilo não influencia a gente, sendo que influencia muito mais, de uma forma que você nem percebe quando você tá repetindo aquele comportamento daquela pessoa. Existem células, existem neurônios no nosso cérebro que são neurônios espelho, o nome deles. E é exatamente a função deles. Eles repetem a ação que a pessoa está fazendo porque vê que aquilo ali funciona naquele contexto. E gente, às vezes a gente nem percebe. Sabe quando você anda muito com uma pessoa, você começa até a pegar as manias dela? O jeito que ela fala, os trejeitos, parte ali, né? É uma via muito complexa, mas esses neurônios espelhos estão agindo. Que eles detectam um padrão de uma atividade que faz sentido num contexto e você repete aquele comportamento. Tudo isso, assim, você vai encaixando uma coisa na outra e vai fazendo um sentido. Você vira muita chave com esse tipo de informação. De saber que a gente é mais pessimista, de saber que a gente tem um ambiente interno e um informacional que a gente pode moldar, que é muito mais poderoso do que a gente pensa, de sair do automatismo, de ter raciocínio crítico perante as situações, de olhar as coisas ao nosso redor. Esses pulos assim, ó, que você vai dando assim, vai juntando Lé com Cré, né, meu amor? Vai juntando Lé com Cré ali, você fica assim, poxa vida, olha isso aqui. Olha o que eu tava fazendo aqui, olha o que eu tava querendo me submeter, olha o estresse desnecessário que eu tava passando nessa situação. Então, crie um ambiente, principalmente online, de rede social, que seja construtivo para você e saiba ter o senso crítico de pegar aquilo que serve para o seu contexto. Nós somos seres bastante sociáveis, né? E isso implica em querer pertencer, querer se encaixar, fazer parte do rolê. Quando a gente chega num lugar novo, com pessoas novas, seja no ambiente de trabalho, seja numa academia, seja ali num esporte novo que você quer praticar, o que você quer pertencer. Então presta muita atenção nos ambientes que você tem frequentado, se realmente vale pertencer àquilo, vale se encaixar naquilo. Às vezes não vale, às vezes você vai ali, cumpre a sua função no seu trabalho, ou qualquer ambiente que seja, na escola, na faculdade, você cumpre a função que você primordial, né, central ali, e não precisa querer se encaixar em tudo, porque tem coisas, muitas coisas, que não são tão adaptativas assim. E falando, né, de coisas desadaptativas, um ambiente nesse sentido que seja desadaptativo vai dificultar muito você que quer construir novos hábitos, novos comportamentos, porque ele te puxa e essa inconsistência que acaba sendo criada gera uma carga emocional muito forte, porque você tem que ficar o tempo todo nadando contra a corrente, sabe? Então,
De novo, nesse sentido, manejo que você pode de ambiente para não ficar uma coisa muito desadaptativa, uma coisa muito difícil, uma coisa custosa do âmbito emocional. E, de novo, trazer informação já é algo muito bom no sentido de você conseguir quebrar coisas que você, sair de bolhas que você nem imaginava que você estava. E com isso, gente, se você for uma pessoa que começa a ter essa capacidade cognitiva de pensar nas coisas que você está inserida, acontece naturalmente uma mudança de identidade muito forte. E você vai ver que pessoas que antes você dava certo, não é essa palavra que eu queria usar, pessoas dos seus contextos antigos, vai acabar tendo, infelizmente ou felizmente, um distanciamento, vai acabar ficando menos interessante as coisas e saber manejar essas situações, porque muitas pessoas você não quer perder o contato, às vezes são pessoas da sua família, é realmente ser aquela pessoa que sabe do próximo, que o próximo é de uma forma que você já não é mais, que a sua identidade mudou, que você já não pensa mais da forma com que aquela pessoa pensava, e respeitar, né? Ter uma pessoa respeitosa perante aquilo, talvez trazer o seu novo ponto de vista sobre as situações, quem sabe trazer essa pessoa mais para a sua realidade, se for uma coisa, né, que você acha que vale para aquela pessoa também, mas não é nada de impor goela abaixo, de ser, né, a chata do rolê, mas de forma educada, de forma respeitosa, entender que isso acontece, que é normal de acontecer, porque não tem como você mudar e aquelas pessoas que viviam naquele contexto, daquelas situações que você quer mudar, você passa a enxergar isso de uma forma diferente. E é algo muito delicado que você tem que prestar muita atenção, porque às vezes a gente acaba virando chato mesmo. E para algumas pessoas é isso, e ok, fazer o que, né? Mas para outras você consegue manter um bom convívio, impondo ali os seus limites, da sua nova identidade, da sua nova percepção sobre o mundo, sobre o ambiente ao seu redor. Mas tudo bem. Muita gente que convive comigo já disse que eu mudei bastante, principalmente nesse último ano. E eu não encaro isso como algo ruim, muito pelo contrário, essas pessoas falam que eu mudei para melhor, inclusive, né? E tenho respeito ali. Muita gente não mudou e isso não significa que tem que mudar ou não tem. A vida do outro, né? Não me diz respeito no sentido de eu querer enfiar alguma coisa goela abaixo. Mas eu vejo que eu consigo, mesmo com pessoas que eu hoje penso completamente diferente, ter um convívio muito bom, muito saudável, extrair ali conversas, momentos de lazer, momentos de descontração, independentemente do ambiente interno que eu criei ser hoje muito diferente. É mesmo a capacidade que você tem de filtrar a situação, de filtrar o contexto das coisas do dia a dia ali, das pessoas com quem você convive e acaba não se identificando mais. Não leve isso como um problema, leve isso como somos pessoas completamente diferentes, mas isso não quer dizer que é algo ruim. Existem pessoas que vão te incomodar de uma forma negativa e você nem vai continuar inserido nesse contexto informacional ali, você vai se afastar de forma natural. E é natural, é para ser natural, não é para ser forçado, não é para ser um problema. Só estou te dando essa informação de que realmente a gente muda a identidade da gente, mas isso não pode ser um problema para você. Às vezes a gente cria problemas onde não precisa ser criado. Basta saber manejar essas situações com essas pessoas, entendem? De novo,
Os alimentos do cérebro: glicose, oxigênio e informação. Gente, o nosso cérebro precisa de informação. Então, preste muita atenção como você está adquirindo conhecimento, como você está adquirindo informação. Nem tudo que está na internet é verdade. Existem pessoas que estão na internet para te vender alguma coisa, para te vender alguma situação, para te querer fazer acreditar em coisas que vão beneficiar elas. Então, assim, presta atenção no que você está se informando. Presta atenção no ambiente informacional que você tem ali, as coisas que você tem alimentado, as coisas que você tem nutrido o seu cérebro para que ele faça associações cada vez mais racionais, cada vez mais adaptativas e não se coloque em coisas estressantes, em situações ansiolíticas, né? Quando você adquire um conhecimento, uma informação sobre comportamento, por exemplo, que foi o que mudou completamente o meu contexto, a minha identidade, as minhas situações da minha vida hoje, você consegue manejar os ambientes de uma forma a ser mais adaptativo para você e, consequentemente, para as pessoas que convivem com você, para os seus pares, para as pessoas da sua família, para as pessoas que você quer bem. Se você é uma pessoa que consegue se mudar, se moldar a ser alguém melhor, que tem valores mais adaptativos, consequentemente, o meio ali, os seus pares, as pessoas que estão mais próximas de você, eles vão sentindo essa mudança de uma forma positiva e acaba sendo bom para todo mundo. Então, a minha experiência de mudança de ambiente era o interno, né? Eu mudei muito a forma de pensar e de agir conforme as emoções das coisas, e o informacional, principalmente de redes sociais. Então, aquilo ali é muito poderoso e a gente dá pouco, né? A gente dá pouco valor pro poder que aquilo ali tem, e é uma coisa assim, que ao mesmo tempo é muito poderosa, mas é muito fácil de você manejar. É muito fácil, você exclui ali o que você não quer mais ver, o que você não quer que faz mais parte da sua vida, e começa a prestar atenção e a ter senso crítico no que você quer de informação daquele ambiente. E isso, assim, gente, é transformador mesmo. É muito bom nesse sentido. Então, avalie os contextos e absorva e traga para você aquilo que é útil para você, no seu contexto. Só você tá na sua pele, só você sabe o que vem ali de carga emocional frente às situações do dia a dia. Então, escreva, né? De novo, eu falando aqui da escrita, escreva as emoções que você tem quando se depara com certas situações e raciocine, racionalize frente àquele ambiente. Se o externo você não pode mudar, você não tem muito ali o que fazer, pelo menos o informacional e o interno já vão, virar muitas chaves nas situações da sua vida. Do mais é isso, eu achei que esse vídeo ia ficar com menos de 1 hora, pensei, assim, eu tô mais enxuta agora, vou tentar falar de uma forma mais dinâmica. Peço feedback de vocês aí, se vocês estão gostando, vocês estão entendendo o meu raciocínio. Vamos moldar esse ambiente aqui, que acaba que quem me escuta, eu tenho essa capacidade de ser um ambiente informacional, e a intenção é essa mesmo, de ser um ambiente de informações adaptativas sobre o seu comportamento. Então, espero que esteja sendo útil e, de novo, peço feedback de vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser útil. Por favor, dá um like, se inscreva no canal. Eu vi que a maioria das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal, então seria muito importante que vocês se inscrevessem para ajudar o canal a crescer e a levar o canal para mais pessoas, né, que sejam interessadas nesse assunto de comportamento, de neurociência. E desde já agradeço muito, porque eu tenho recebido feedbacks muito bons, tenho tido altos papos
sobre comportamento lá no meu Instagram, Amanda Sales Neuro. Então a galera que me achar aqui no YouTube ou no Spotify, vai lá no meu Instagram, que eu tô postando sim coisas da rotina, do cotidiano mesmo, para ser um ambiente mais adaptativo para você e para a gente poder trocar ideia, tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo episódio do nosso podcast. Você já parou para pensar? Tchau, tchau, galera!